Saudações, bem-vindos à primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangélica de São Paulo. Bem-vindo a todos vocês, irmãos e amigos, que se juntam a nós, mais uma vez, nesta lição da Escola Dominical, onde no dia de hoje iniciaremos uma nova série, desta vez discutindo sobre o Espírito Santo. Quem é, onde aparece, enfim, como que o Espírito Santo se relaciona com a revelação de Deus para os seres humanos. Esse vai ser o tópico desta série que inicia hoje e que prosseguirá por mais 4 lições, um total de 5 apresentações, na qual conversaremos um pouco sobre este tema, entendendo um pouco mais desta revelação de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio de podermos estudar um pouco mais da Tua Palavra, recebemos um pouco mais da Tua verdade e, com isso, nos aproximarmos um pouco mais de Ti e da Tua luz. Que Teu Espírito esteja nos guiando passo a passo neste ministério, nesse processo de santificação das nossas almas. Venha estar conosco, lhe rogamos por Jesus. Amém. É interessante que já vimos em outras séries de estudos que seria uma pretensão muito grande de nossa parte tentarmos entender a Deus. A natureza de Deus extrapola tudo aquilo que nós, como seres humanos, conhecemos. Tudo aquilo que para nós, seres humanos, seria a base sobre a qual nós construiríamos um novo conhecimento. Pois é, a natureza de Deus está muito acima disso. E é uma mera perda de tempo tentarmos entender a Deus em sua plenitude. Todavia, Deus nos deixou a sua revelação. Revelação esta nas obras que Ele fez, na palavra revelada e na atuação individual em cada um de nós. Ele tem, obviamente, se revelado para que nós possamos conhecer um pouco dele, o suficiente para desenvolvermos o relacionamento que é o propósito de Deus para o ser humano, o relacionamento. Dentro deste processo, Deus tem se revelado ao mundo e a cada um de nós de maneira gradativa, para que nós entendamos e aprendamos um pouco mais da sua personalidade, na medida que temos a nossa caminhada em relação a Deus. Ora, isso acontece, não é apenas uma questão mística, isso acontece com qualquer um de nós em qualquer tipo de relacionamento. Quando nós entramos num relacionamento e queremos nos aprofundar num relacionamento com uma pessoa qualquer, o primeiro passo é começar um caminho de conhecer esta outra pessoa. E esse processo é um processo gradativo. A mesma história se aplica com Deus. É um processo gradativo que, para desenvolver um relacionamento, precisamos conhecer um pouquinho mais sobre o caráter dessa pessoa que queremos nos relacionar. Ora, a Bíblia é a principal chave de revelação da personalidade de Deus. É a principal peça que nós utilizamos para entendermos o suficiente de Deus para desenvolver este relacionamento. De maneira alguma, e eu tenho falado isso desde o início,
é a única peça, mas é a peça principal. Existem outras peças que Deus utiliza para que nós o conheçamos? Claro que sim. A natureza proclama a glória de Deus. Na sua criação, nas estrelas, nas vidas, na minha própria vida, é uma das provas da manifestação de Deus aqui na Terra. E, de certa forma, reflete o caráter de Deus. A obra de Deus reflete um pouco mais do caráter de Deus. Mas, de longe, é justamente a palavra de Deus deixada para nós no decorrer desses milênios, com uma seleção de autores devidamente inspirados, que se trata da nossa principal fonte de revelação do caráter de Deus. Dentro deste processo de revelação, é bastante claro que o caráter de Deus, do ponto de vista humano, se reflete como um Deus triuno. Isso é uma das coisas mais complicadas que tem dentro do cristianismo. Os primeiros teólogos tiveram muita dificuldade em sistematizar e entender essa questão de um Deus triuno. Um Deus que ao mesmo tempo é um, por isso nós somos monoteístas, mas ele tem uma característica de três, o que torna algo muito complicado, porque nós, como seres humanos, não temos nada que poderíamos fazer uma comparação. Como que alguém pode ser um e três ao mesmo tempo? É o que se chama do mistério da Trindade. Realmente é muito difícil, com base naquilo que nós conhecemos do nosso ambiente natural, explicar um Deus triuno. De qualquer forma, esse não será o propósito da nossa série de aulas. Existem outras séries onde o assunto da Trindade é trazido e estudado com maior profundidade. Não vai ser o caso aqui. Para nós, basta nos partir do ponto que Deus é triuno e que Deus, sendo um, ele se manifesta como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dessas três pessoas, provavelmente a mais difícil de entender é o Espírito Santo. Por que é o mais difícil de entender o Espírito Santo? Nossa primeira abordagem à obra de Deus e à revelação de Deus aqui na Terra é entendermos que existe Deus, que Deus é poderoso, que Deus é o Criador do céu e da terra, que Deus nos ama, que Deus é a partida de tudo aquilo que nós conhecemos. Bom, essa é a primeira fase. Um grau a mais de dificuldade, como diz no livro de Hebreus 1, nos 3 primeiros versículos, tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, hoje nos fala em Jesus. Então, o processo de Deus se revelar na terra como o próprio Deus e não como um profeta, ele faz parte de um processo de revelação de Deus. E aí nós começamos a entender o papel de Cristo, do Filho de Deus, na salvação, no resgate nosso por estarmos condenados por nossos próprios pecados. Esse foi um dos temas que nós falamos numa série posterior. De qualquer forma, o passo número 2 é entendermos o Filho como Deus. Parte deste Deus triuno é o Filho e é a obra dele. A obra e ministério de Jesus Cristo, Filho de Deus, por razões óbvias, é o ponto central do cristianismo. Nos chamamos de cristãos justamente por causa de Cristo. Pois é. Então, o segundo elemento está aí. Faltou o terceiro.
O terceiro é o Espírito Santo, que é Deus também. Faz parte do mesmo Deus triuno. E da mesma maneira que Deus Pai e Deus Filho trabalham em consonância, mas de maneira diferenciada, assim também é o Espírito, em consonância e de maneira diferenciada e particularizada. É isso que nós vamos ver nesta série de lições que inicia no dia de hoje. Serão 5. A primeira hoje é introdutória. Vamos falar basicamente do papel do Espírito Santo na Bíblia para fazer esta introdução. Lembro que a biografia básica que nós vamos usar é um livro chamado O Espírito Santo em 12 lições, que faz parte de uma série de fundamentos cristãos. Esse livro é a base do nosso estudo, não será levado exatamente na ordem de exposição do livro, porque nós temos uma ordem própria que foi definida anteriormente, mas definitivamente é a referência principal que estaremos utilizando nas nossas exposições, não só no dia de hoje, mas nas 4 lições que serão subsequentes. Existem outros livros que nós poderemos usar como apoio a esse tipo a esse estudo em particular, né? Eu uso 2 deles que a mim são muito significativos, são livros já antigos. Eu os comprei e os estudei no século passado, então são livros já um tanto antigos, mas são 2 outros que talvez possa ajudar alguém. E um deles é The Ministry of the Spirit, do A.J. Gordon. É um livro, uma referência bastante utilizada em estudos do Espírito Santo. Um outro ainda mais antigo, que também é utilizado bastante, mas é um livro já muito antigo. Para vocês terem ideia, as primeiras edições dele foram de 1840. Mas é um clássico neste tema, um clássico razoavelmente moderno, porque dentro da história do cristianismo, 1840 é logo ali, não faz muito tempo. Mas chama The Work and the Spirit, the Holy Spirit, de Octavius Winslow. Esse é um livro bastante interessante também, onde ele dá uma visão bastante interessante sobre o Espírito e o seu ministério. Todavia, como eu lembrei, o nosso título principal é esse, O Espírito Santo em 12 lições, da Editora Vida. Dentro disso, eu queria chamar a atenção para o primeiro de todos os pontos, que é quem é o Espírito Santo. A doutrina da Trindade não é uma doutrina simples, principalmente porque não tem um paralelo na nossa realidade do dia a dia. É muito difícil de explicar porque nós temos dificuldades em nos apoiar naquilo que nós já conhecemos. Todo o nosso conhecimento novo sempre é baseado naquilo que nós já conhecemos. Eu vou estudar alguma coisa de física, mas eu preciso conhecer as bases daquele processo que eu estou estudando em física. Eu quero calcular fenômenos físicos, quero criar modelos. Bom, mas eu tenho que entender os modelos e como fazer essas contas, como fazer esses cálculos. Enfim, tudo que nós aprendemos, nós baseamos em alguma coisa que nós já temos antes, em uma carga de conhecimento e informação que nós já trazemos. Ora, a realidade de Deus é muito complicada, porque ela está muito acima do ser humano. Então, mesmo quebrando o galho do ser humano, Deus, no seu processo de revelação, nos traz bastante desafios para entender um pouco do caráter dele. E veremos que esse entendimento, ele é
pesadamente influenciado e ajudado pelo próprio Deus através do Espírito Santo. Mas essa é uma das lições que nós vamos ver mais adiante, quando nós formos entender o papel do Espírito Santo nesse nosso relacionamento com Deus. Bom, o Espírito Santo é mais forte do que o caráter. Isso é uma frase clássica de Martinho Lutero. O importante desta frase de Martinho Lutero é justamente na época que foi proferida e no contexto que ele colocou, era justamente colocar a importância do Espírito Santo no relacionamento nosso com Deus. Enfim, não o caráter eminentemente prático de Martinho Lutero, como todo bom alemão, o que é? Tira as coisas acessórias e fica com as coisas centrais e principais. Martinho Lutero estava dizendo com isso algo que a grande maioria dos teólogos já disseram antes dele e que nós entendemos completamente hoje, que é que se Deus tem nos revelado tais informações e tais verdades é porque é definitivamente importante no nosso relacionamento com Ele. Relacionar com Deus, que é o propósito do ser humano, é o propósito que Deus foi criado, como nós vimos já anteriormente. Nós encontramos literalmente na palavra de Deus que o homem foi criado para louvor a Deus. Louvor, o que é? Louvor é elogiar, é engrandecer alguém por aquilo que ele realmente é. Ora, nós precisamos conhecer o que ele realmente é para poder fazer esse louvor. Portanto, o processo de chegarmos neste ponto onde nós possamos fazer louvor a Deus, que é o papel que nós fomos criados, é conhecer a Deus. Portanto, conhecer a Deus é essencial para o nosso processo de aproximação com Deus. Ora, para conhecer alguém, nós precisamos conhecer os traços de caráter dele. Uma pessoa que eu tenho interesse em conhecer, eu preciso conhecer o nome, as vontades, as características, aquilo que agrada, aquilo que não agrada, a sua visão de mundo. Enfim, isso é conhecer alguém. Para conhecer a Deus é a mesma história. E foi por isso que os primeiros cristãos trabalharam intensamente para entender os fundamentos do caráter de Deus, e aí veio a doutrina do Deus triuno. Essa não é uma doutrina nova, não é Martinho Lutero ou Calvino que criou. O entendimento do Deus triuno aconteceu logo nos primeiros séculos do cristianismo. A partir do segundo século, já ficou bastante claro para todos os cristãos que era muito importante ter isto de uma maneira sistematizada. E buscando na palavra de Deus as explicações do porquê isso e como esse caráter de Deus tem sido refletido. Por isso, nós encontramos na palavra de Deus informações importantes para entendermos quem é o Espírito Santo. Eu gostaria de, na aula introdutória de hoje, apontar 3 pontos que são importantes para entendermos este caráter de Deus através do Espírito Santo. 3 pontos. Primeiro, entendermos que o Espírito Santo é uma pessoa. Isso é um ponto importante. Não se trata da sombra de alguém, não. É uma pessoa. O segundo ponto é entender que Espírito Santo é Deus. Esse é um ponto extremamente importante. E, finalmente, o terceiro ponto que veremos hoje é entendermos que o Espírito Santo está em nível de igualdade com o Pai e o Filho.
Esses 3 pontos são os pontos introdutórios para esta série de lições que estaremos vendo nesses próximos, desta série. Primeiro, por que nós cremos, entendemos que através da revelação de Deus na sua palavra, o Espírito Santo é uma pessoa? Essa é a primeira pergunta. Eu gostaria de chamar a atenção que para ser uma pessoa precisa ter algumas características. O que diferencia uma pessoa da sombra dela, por exemplo? Tem que ter algumas características. Uma dessas características está em 1 Coríntios 2, 10 e 11. Nessa parte da palavra de Deus, fica muito claro que o Espírito Santo tem um intelecto, que o Espírito Santo pensa, que o Espírito Santo raciocina. Ora, nós sabemos desde há muito que uma das características principais de um ser é justamente o intelecto, o pensar. Tanto que é muito comum a famosa frase de René Descartes, que diz: penso, logo existo. Essa é uma das frases mais clássicas e de mais facilidade de serem demonstrada como verdade, mas o ponto principal aqui é justamente mostrar que nessa passagem, 1 Coríntios 2, 10 a 11, fica muito claro que o Espírito Santo pensa, que ele tem intelecto. Segundo ponto, para entendermos o Espírito Santo como uma pessoa, que foi o primeiro ponto que nós estamos desenvolvendo, né? Está em Efésios 4:30, onde demonstra claramente o Espírito Santo como um ser emotivo, que tem emoções. Isso é um ponto importante, porque algo inanimado, um livro, a minha sombra, a luz do sol, ela não tem emoções. Emoções são parte da característica de quê? De uma pessoa. E vemos, por exemplo, em 1 Coríntios 12, 11, onde uma outra característica aparece do Espírito Santo, que é vontade. Ele tem vontade, eu defino aquilo que eu quero. Eu tenho vontade de ir para cá, eu tenho vontade de ir para lá. Não é que para mim é irrelevante se eu vou para cá ou para lá. Não. Minha vontade é aqui. E nesse trecho, em 1 Coríntios 12, 11, fica bastante evidente que nós estamos falando do Espírito Santo como um ser que tem vontade. Tem outras características que nós poderíamos buscar, estão reveladas na palavra de Deus, mas eu gostaria de apontar esses 3 como um dos principais pontos para entendermos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Que o Espírito Santo tem uma pessoalidade, que ele tem intelecto, ou seja, ele pensa, que ele tem emoção, que ele tem vontade. Isso são características óbvias para apontar o Espírito Santo como pessoa. O segundo ponto que nós vimos foi entender que o Espírito Santo é Deus. Aí já é um passo bastante interessante. Dizer que o Espírito Santo é uma pessoa não é o mesmo que dizer que o Espírito Santo é Deus. Aliás, nós temos até dificuldades em traduzir a palavra Espírito Santo. É interessante que nas edições em inglês mais antigas,
eles usam para o Espírito Santo Holy Ghost. Ghost é a mesma palavra que a gente usa para fantasma. E as traduções mais modernas, Holy Spirit, né? Espírito Santo. Então, nós temos até mesmo dificuldades em traduzir para a língua nossa, afinal, o próprio nome do Espírito Santo. De qualquer forma, é essencial entender que o Espírito Santo é Deus. E a parte na revelação da palavra de Deus, onde fica mais óbvio esta revelação, ela está em Atos, capítulo 5, versos 3 e 4. Nesta parte, fica bastante evidente e óbvio que o Espírito Santo tem natureza divina. Mas não é só nesta parte. Nós encontraremos as características de Deus apontadas no Espírito em diversas partes da palavra revelada de Deus. Por exemplo, em 1 Coríntios 2, 10, 11, temos que Deus nelas revelou-se pelo Espírito, que o Espírito penetra em todas as coisas, até mesmo nas profundezas de Deus. Esse texto é clássico, onde fica óbvio que aponta uma das principais características de Deus associadas ao Espírito, que é a onisciência. Onisciência. Oni quer dizer tudo, ciência, conhecimento, conhecimento de tudo. Essa é uma das características principais de Deus, onisciência. Mas vai além. Se nós procurarmos na palavra de Deus, vamos encontrar diversas passagens onde a onipresença de Deus é associada ao Espírito Santo. Por exemplo, uma delas, clássica, que muita gente conhece, é a citação de Salmos 139, nos versos 7 e 8. Mas existem outras evidências que mostram isso. E mesmo lá em Gênesis, já aponta logo nos primeiros versículos o papel do Espírito de Deus pairando sobre as águas. Para aqueles que às vezes têm dificuldade em entender o contexto, quando no Antigo Testamento, que é de origem hebraica, nós falamos sobre a água na cultura judaica é associada como o caos e o perigo. Está querendo dizer do Espírito Santo presente antes mesmo da formação de tudo aquilo que nós conhecemos. O que implica um poder de onipotência. Onipresença, onipotência, onisciência. Coisas que atributos que nós conhecemos que pertencem a quem mesmo? A Deus. E a palavra de Deus revela esses mesmos atributos à pessoa do Espírito Santo. Portanto, o segundo ponto que nós estamos discutindo é que o Espírito Santo é Deus. Então já temos 2 pontos. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. O outro ponto que nós temos que deixar muito claro é que o Espírito Santo, ao ser Deus, ele é membro também desta trindade, desse mistério de Deus único e trino ao mesmo tempo. O que significa isso? Significa que o papel do Espírito Santo é o mesmo papel de Deus Pai e Deus Filho, num termo de um contexto mais amplo, que é resgatar o ser humano do seu pecado, resgatar o ser humano dos seus maus caminhos e trazer de novo para a presença de Deus.
E este papel, ele é apontado muitas vezes na própria palavra de Deus. Provavelmente as passagens mais clássicas que todos conhecem desde o Ide de Jesus Cristo até passagens onde acontecem bênçãos em nome do Deus triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faz parte até mesmo das nossas confissões de fé. Essas passagens, elas são muito comuns no Novo Testamento e vemos, por exemplo, Pai, Filho e Espírito Santo totalmente ligados, numa clara evidência de Deus 3 em 1, 1 em 3. Por exemplo, em 2 Coríntios 13:13. É uma passagem bastante clássica, que todos conhecem, além de passagens do Evangelho, como por exemplo em Mateus 28:19, que também institui o princípio do ide, que nós conhecemos. Ide, fazei discípulos em todos os povos. E esta passagem, ela mostra clara o papel do Deus triuno em todo este processo. Marcos 1:9-11 e até mesmo em Apocalipse 1:4 e 5, logo no primeiro capítulo. Esses são evidências claras do Deus triuno, mas não são as únicas. A palavra de Deus tem diversas referências. Em outras palavras, nós vimos que Deus, Espírito Santo, ele é Deus. Ele faz parte de um mistério que se chama Deus triuno. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E isso, para nós, é um ponto importante. Vimos por que ele é uma pessoa. Vimos também por que o Espírito Santo é Deus. E, finalmente, nós vimos o papel do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo no Deus triuno, colocando o Espírito Santo em igualdade de condições, de poder e de importância com Deus Pai e Deus Filho. Espero que esta primeira das nossas lições sobre o Espírito Santo tenha despertado em você o desejo de aprender um pouquinho mais sobre esse aspecto do caráter de Deus. Citamos diversos textos que, infelizmente, não tivemos tempo de lê-los explicitamente, mas eu recomendo fortemente que cada um de vocês dê um tempinho e dê uma lida nesses textos sobre os quais nós fizemos referência. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra nossos corações e que teu Espírito, que o Espírito de Deus esteja guiando-nos, cada um de nós. Amém.